Bom, para a gente não perder tanto tempo, vamos já que dar início a essa aula, gravando. As próximas aulas, elas também serão todas gravadas, porque eu tô com pouco tempo disponível para sábado, e no meio da semana, a maioria dos horários que eu tô livre e disponível também, você não tá. Então, nós vamos marcar um dia na semana, se a gente conseguir, para fazer a devolutiva das aulas. Esse eu ia falar contigo, que era o meu último sábado também, a fazer aulas no sábado, né? Os próximos meses, as próximas aulas, no caso do módulo 2 e 3. Infelizmente, terei que gravar, porque estou mesmo sem tempo. E a gente está bem atrasada, muito atrasada mesmo, até conseguir ainda terminar com as outras meninas em um tempo muito mais curto. E vamos aqui dar início a essa técnica da ativando a resposta neurogênica espontânea. O que é que seria isso? Essa técnica é uma descarga neurogênica. O nome da técnica, né, do exercício se chama descarga neurogênica. Ela é com base na Somatic Experience entre a indução do tremor, o tremor das pernas e do corpo. Não é chamada por um nome assim fixo ou técnico, não existe um nome certo para ela, como outras linhas e abordagens utilizam, mas ela é compreendida como parte de um processo natural de autorregulação do nosso sistema nervoso, principalmente para tratar o trauma. Então, esse termo, ele foi cunhado por Peter Levine, que se chama, ou melhor, que se produz uma descarga autônoma, uma resposta de tremor espontâneo, uma liberação de energia residual, uma resposta neurogênica espontânea, tremores involuntários como parte da renegociação do trauma. É quando muitas vezes a gente percebe que o paciente, ao falar sobre determinado assunto, ele apresenta, às vezes, uma descarga, o próprio corpo começa a exercer aquilo de forma inconsciente, um tremor involuntário, ele não consegue ter aquela, aquele controle em conseguir controlar isso, é involuntário. E quando nós percebemos isso, nós fazemos essa ligação, essa ponte para a descarga neurogênica. Nós precisamos ter muito, muito cuidado para fazer essa técnica. Minha filha, eu vou precisar de um pouquinho de silêncio, tá? Muito cuidado para fazer essa técnica, porque não se aplica a todas as pessoas, não é uma técnica simples, nós temos que ter muito cuidado. É preciso conhecer muito, muito mesmo, a compreensão de trauma, a compreensão atualizada do que é o trauma, como é que o trauma se forma no nosso corpo, como o trauma é visto dentro do nosso cérebro, como o nosso cérebro trabalha sobre o trauma. Então, para elaborar essa técnica, eu coloquei ela aqui, mas já dando essa explicação, nós precisamos fazer pelo menos um curso de informação para trauma, que é o Informed Trauma, para aplicar algumas técnicas que são exclusivas de trauma, né? Voltadas para trauma, essa é uma delas. Então, durante o nosso processo terapêutico, quando nós percebemos que o sistema nervoso dessa pessoa, desse paciente, ele encontra segurança suficiente, a gente pode começar ali a fazer a liberação desses traumas, que estão armazenados. Nada disso é feito num primeiro momento, tudo tem que ser com o tempo, tem que criar o vínculo, tem que criar esse porto seguro. Tem que existir segurança suficiente para que nós consigamos fazer esse processo com mais facilidade. E uma dessas formas de liberação são os tremores involuntários que nós vamos ali percebendo, especialmente nas pernas, às vezes acontece aqui nessa região do tronco, na pelve, no diafragma, nos braços, e isso está ali representando uma descarga,
fisiologia do excesso da ativação simpática ou do congelamento, que é o parasimpático dorsal. Então, é a nossa fisiologia corporal que está excessiva, tem ali uma carga excessiva de energia que ele está tentando ali fazer uma descarga, né? Ele está tentando desativar esse excesso que existe aqui dentro de ativação ou de congelamento. E nesse caso, o Peter Levine ele observou esse tipo de resposta nos animais, como nós já vimos alguns vídeos. Foi até aquele vídeo, eu não sei se foi um leão, não, leão não foi, foi uma onça com uma gazela, né, que ela capturou, o animal entrou naquele colapso, aquele tremor e depois ele conseguiu sair. Ele começou a observar seus primeiros estudos a partir desses animais, depois ele implementou isso nos seres humanos como uma parte que ele chama para completar a resposta de defesa que não foi finalizada devido ao trauma. Então, ele ficou alojado no corpo, ele ficou preso no nosso corpo, e nós temos o quê? Para isso, precisamos de quê? Completar essa resposta de defesa. Como? Entrando num processo de luta ou fuga, e quando essa resposta, quando eu não exerço o processo de luta ou fuga, quando eu não exerço, eu não finalizo uma resposta de forma como deve ser, de concluir, né, esse modo de defesa, quando essa resposta ela é interrompida, acontece o trauma, né? Ela é a resposta interrompida por um trauma que fica ali aquela energia presa no nosso sistema nervoso. E o tremor, ele é esse sinal de que o corpo está liberando essa carga. Só que muitas vezes você libera, mas você não consegue fazer essa liberação de uma forma mais progressiva, de uma forma mais acentuada, mais adequada. Então, ela vai ficando cada vez mais presa por conta desse trauma, vai trazendo cada vez mais esse processo que vai acontecendo de modo, vamos dizer assim, vai se repetir em outras situações traumáticas também. Então, ele não é um exercício, ou melhor, não é um exercício, ele é um fenômeno que nós facilitamos, é uma indução indireta para elaborar esse tremor. E ele é facilitado, permitido, observado sempre dentro da janela de tolerância, que é onde a gente percebe que o nosso paciente consegue tolerar aquele momento, consegue sentir e não entrar num colapso maior, é importante a gente observar essa janela de tolerância que o paciente está, por isso que ele não é um exercício, ele é apenas uma facilitação desse fenômeno para que ele exista, porque na somatic experience não se induz diretamente esse tremor. Ah, eu vou fazer porque o meu paciente está com trauma, eu vou induzir esse paciente a liberar essa energia que não está ali canalizada. Você não vai induzir diretamente porque você quer ou porque o paciente viu na internet. Ele é facilitado e permitido e observado sempre dentro dessa janela de tolerância, porque é onde o nosso sistema pode se reorganizar com segurança. Certo? Então, quando o cliente ele não está dentro dessa janela de tolerância, o terapeuta ajuda a trazer o corpo de volta para um estado seguro. O terapeuta acompanha com atenção para que a descarga não ative novamente um trauma, mas sim regule o sistema nervoso. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, como é que nós fazemos essa técnica? Essa técnica, muitas vezes, ela pode ser feita de forma onde o paciente fica em pé. Eu vou tentar aqui demonstrar em pé, que eu tô com um espaço pequeno, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, minha cabeça. O paciente está entrando nesse sistema, nesse processo, não necessariamente você vai induzi-lo a isso porque você quer tirar ele dessa resposta sufocante do trauma, mas deixa eu ver se eu consigo aqui parar. É melhor, porque aí não fica tão pequeno. Parar o compartilhamento para já.
Não, pronto, assim fica melhor. Não ficou, peraí. Deixa eu tentar colocar aqui. Não tá ficando, não sei se agora aumentou, mas pronto. Nós vamos deixar o corpo do paciente se apresentar de forma livre. Muitas vezes nós vamos apenas induzindo ele, demonstrando como a gente pode fazer um leve movimento para um lado e para o outro, de repente, sem percebermos. Quando nós vamos fazendo esse movimento, o nosso corpo ele vai tomando esse movimento de forma involuntária, ele consegue fazer sozinho. Nós vamos nos permitindo deixar que isso aconteça, ou então a gente vai fazendo mesmo o próprio tremor, né, das mãos, das pernas, e o corpo ele vai tomando essa proporção. E tem também quando a gente faz deitado, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, baixar aqui na câmera. Eu já usei isso com uma paciente. É preferencial que isso seja feito de forma presencial, porque é bem melhor para a gente fazer o manuseio. Era uma técnica que eu coloquei aqui mais para demonstração. Ela é mais voltada para a gente compreender como é que é feita as técnicas da Somatic Experience. A maioria move o nosso corpo inteiro. Aqui, deixa eu interromper bem aqui. E nós vamos fazendo com que o corpo do paciente ele vá tomando essa proporção. Então, o paciente ele pode deitar, ficar numa postura que ele se sinta confortável. E a gente pede aqui que ele separe as pernas, mais ou menos dessa forma, que fica aqui na distância do quadril, não precisa abrir muito, é a mesma distância aqui dos pés, pronto. E vá fazendo um pequeno levantar aqui, pronto. Isso. Ficar nessa posição por alguns minutos e o próprio corpo vai fazendo a indução de um tremor involuntário. Ele consegue fazer isso de forma involuntária, ele vai tremendo, não precisa levantar muito, é o que você consegue colocar mais ou menos uma mão por baixo. Pronto. E você deixa o corpo do paciente conseguir, ele já está nesse modo ativado ou congelado do trauma, e você permite que ele vá fazendo essa sobrecarga, né? Ele vá desativando, fazendo essa descarga de energia. Aos poucos a gente começa a perceber que o corpo ele vai entrando nesse movimento. Como eu estou falando, eu estou me movimentando, é difícil a gente conseguir aqui ter uma concentração exata. Mas o que a gente faz para facilitar é, esse processo? Nós vamos falando, induzindo o paciente a entrar e a sentir o próprio corpo, a entrar em contato com o seu corpo, entrar em contato com os seus movimentos, permitir que essa descarga exista, facilitando através da nossa fala, através de uma fala mansa, de uma fala branda, permitindo que ele vá entrando em contato com as sensações que o corpo dele vai transmitindo. É, não precisa você prender essas sensações, você pode deixá-las vir livremente. Sempre é importante falar que isso não é algo que
para ter vergonha, isso é um exercício. Você vai colocando ainda mais segurança. Geralmente, quando a gente termina uma técnica dessa, a gente sente um alívio imediato. Mesmo assim, imediato. É como se tudo aquilo que estava preso, alojado dentro do nosso corpo, saísse através desse tremor. Então, é uma técnica perigosa, porque a pessoa pode voltar a entrar em contato com esse trauma. A gente não vai falar sobre o trauma em momento nenhum. Eu não vou entrar em contato com o trauma, eu não vou trazer essa história de volta. É a história que ele já trouxe. Ele entrou nesse processo onde a gente percebe que o corpo do paciente ficou ali dessensibilizado, não está numa homeostase. Então, a gente traz essa técnica para que ele consiga restabelecer a sua homeostase, fazer essa descarga neurogênica e consiga, depois disso, fazer o manuseio de claro de uma forma mais simples, do trauma. E nós vamos explicar isso na próxima técnica. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Pera lá, deixa eu ver se eu consigo aqui botar num novo um quadrado onde eu não fique tão pequena. Assim eu posso. Acho que tá bom. Eu não sei se está aparecendo da forma como é para aparecer, mas aqui no meu não tá. Tá uma tela muito pequena. Bom, enfim, vamos lá que a gente tira aqui de novo. Como o corpo armazena e cria traumas e como quebrar o ciclo. O trauma, ele é uma energia que está presa e ele acontece, com licença, ele acontece através de uma contração excessiva e nós temos aquelas partes onde nós já estudamos, que foi a pendulação. Existe dentro dessa pendulação a liberação de ciclos de tensão e relaxamento. A esfera de Hoberman é essa esfera que nós temos aqui embaixo, que ela é uma metáfora poderosa para visualizar e regular o nosso sistema nervoso. E a liberação corporal reconecta segurança e regulação. Eu vou pegar ali a minha esfera só para a gente fazer uma demonstração. Bom, vamos retornar. O que que seria essa pendulação, né? Nós temos aqui a nossa esfera, deixa eu colocar aqui no modo maior, e é a mesma, então, existem várias cores, várias cores. Isso aqui é a janela de tolerância, é a nossa janela de tolerância. O que é que nós fazemos quando acontece com um paciente traz à tona uma história traumática, uma situação traumática? Nós vamos fazendo essa liberação de forma gradual.
Quanto mais ele vai conseguindo manter essa janela de tolerância aberta, mesmo que seja de uma forma bem pequena, e vai fechando. Nós vamos conseguindo abrir e fechar. Abre novamente, fecha novamente. Ou seja, traz para a expansão, coloca o paciente em segurança. Sempre é trabalhado a segurança, mas é sempre abrindo espaço para que aquela exista, né, vamos dizer assim, nesse momento, a abertura de espaço para que possa ser ali, trabalhar daquela energia que está presa, mas sempre, claro, voltando para o estado de condensação onde esse paciente se encontrava antes, até que ele vai conseguir fazer essa abertura de forma suave, contar um trauma sem sentir esses tremores, conversar sobre determinado assunto sem chorar. Então, nós vamos fazendo uma pendulação, abrindo um pouquinho e fechando um pouquinho, dando a ele a liberdade para contar isso, fechando para que ele não se sinta inseguro. Então, isso é uma liberação corporal que vai fazer com que o paciente entre no processo de regulação emocional e regule as suas emoções, assim como trazer essa segurança para ele novamente. Por quê? Deixa eu diminuir aqui. Pronto, porque o trauma, ele se armazena onde? Ele se armazena no nosso corpo. E quando ele se armazena, ele cria um espaço onde a gente não consegue quebrar esse ciclo, muitas vezes, porque a pessoa ela fica presa naquele momento, naquele evento, mas aonde está preso esse evento? Aonde está preso aquele momento, aquela situação traumática, um acidente, pronto, a morte de alguma pessoa que foi de forma muito traumática para ela, porque ela viu, independente de como o trauma seja, né? Pode ser um abuso, pode ser uma violência, etc. O trauma, esse evento, ele não ficou lá atrás, no passado, ele está dentro do corpo desse paciente. E ele vai virar ali um ciclo, onde ele vai criando, vamos dizer assim, várias camadas de proteção, aonde a gente não consegue adentrar. E essa pendulação, ela vem para existir dessa forma. Você entra nesse espaço e você coloca o paciente de segurança. Você entra nesse espaço, coloca o paciente de segurança. Não é adentrar de uma forma onde você vai fazer isso, escancarar o paciente, falar do trauma, perguntar coisas, mas é abrindo de forma gradual, fazendo com que ele se observe. Quando você fala sobre esse assunto, você já percebeu como é que seu corpo reage? É trazendo sempre essa percepção corporal. Quando você fala dessa pessoa, você não está trazendo o evento em si, você está trazendo a percepção corporal dele. E isso vai fazendo que cada pergunta você abra um pouquinho desse espaço e você consiga depois regular as emoções, se ele se sentir ali desconfortável com uma pergunta, que às vezes pode acontecer, ou ele pode dizer, eu nunca parei para perceber. Às vezes ele vai ter essa percepção em casa, então é importante que você abra um pouquinho e você coloque ele numa regulação emocional, sempre trabalhando o corpo dele dentro desse processo. Então, quando o Levine ele fala sobre essa esfera de Hoberman e ele mostra, né, essa contração e essa descontração que a gente vai fazendo, ele explica que essa esfera ela representa o nosso sistema nervoso. Isso aqui é o nosso sistema nervoso, que ele é capaz de contrair e relaxar, contrair e relaxar, né? De modo fluido. Isso vai acontecendo. Quer mais água? Peça seu pai. Ele vai acontecendo, né, de forma fluídica. E o que é que nós trazemos? Minha filha, seu pai está aqui. Analogia com o trauma. O que é que a gente pode falar sobre uma analogia voltada para o trauma? Quando nós enfrentamos, por exemplo, um perigo, uma ameaça, nós ativamos uma resposta de quê? De luta ou fuga. Na maioria das vezes, sim.
né? Ou de congelamento. E se nós não podemos executar essa resposta, ou seja, finalizar, lutar, de repente, vou lutar ou vou fugir dessa situação, a gente faz o quê? Se eu não consigo fazer com que essa resposta aconteça, executar essa resposta até o fim, há uma contração extrema do nosso quê? Sistema nervoso, que faz com que essa esfera tá assim, né? Você tá tranquilo, você tá vendo sua vida normal, a esfera se fecha com muita força e você fica preso como se você tivesse preso aqui dentro. Se a gente perceber, aqui dentro forma uma outra esfera. Então você fica preso aqui dentro, né? E essa contração assim, repressada, se não for liberada, ela mantém o nosso sistema nervoso fixo nesse estado que fica comprometido. E ao abrir a esfera lentamente, ela retorna à expansão plena. Esse movimento ele representa a liberação de energia que ficou ali presa no seu corpo durante o trauma, através do quê? De uma respiração mais profunda, sensações de relaxamento que eu vou trazendo, movimentos corporais espontâneos, como nós já vimos todas essas técnicas anteriores, elas vão fazendo esse processo de descontração. Por quê? Porque eu estou trazendo o meu corpo para um lugar seguro. Eu estou dando a ele uma resposta de segurança para ele, aonde ele consegue expandir um pouquinho, fechar um pouquinho para o trauma dele de novo. Expandir um pouquinho, se fechar novamente, né? A gente traz para esse fluido, aonde acontece de forma natural. E a pendulação, ela é esse processo de abrir e fechar ciclos, né? A gente pendula, faz essa pendulação de abrir e fechar um ciclo de forma suave, nada imposto, nada obrigatório, nada feito de uma forma agressiva, tudo com muita cautela. Por quê? Porque existe uma combinação de tensão, que é quando ele está dessa forma, e de relaxamento. É onde a gente vai respeitar a janela de tolerância desse paciente. E assim nós ajudamos o sistema a descongelar traumas e a restaurar a autorregulação. Agora, sobre o armazenamento do corpo, desse trauma no corpo, né? Como é que esse trauma ficou armazenado no corpo? Como é que isso acontece, né? O Peter Levine, ele explica que o nosso sistema nervoso, ele não esquece de forma alguma o trauma, ele não esquece o que aconteceu, né? E essa energia, se essa energia não for completada, ele não consegue esquecer esse trauma enquanto a gente não faz uma descarga, que no melhor, de externalizar aquilo que está preso. Por quê? Porque eu recebi uma resposta que não foi completada, como uma resposta de luta ou fuga, por exemplo. Então, ele não vai esquecer. Por quê? Porque eu não consegui completar essa resposta. Muitas vezes a gente diz assim, ai meu Deus, por que que aconteceu aquilo? Eu travei naquela hora, eu não consegui falar nada, não consegui. Ou seja, o seu sistema nervoso, ele não vai conseguir esquecer essa resposta. E você consegue fazer essa liberação depois. Essa energia ela vai ficar ali estruturada no nosso corpo e vai provocar o quê? Sintomas físicos e emocionais, né? Então, o que a gente conhece através das respostas somáticas de como o corpo reagiu após aquele evento, de forma emocional, de forma física. Então, quando nós facilitamos esse processo de descarga do nosso corpo, ou através do movimento, como por exemplo dos tremores, a permissão energética de você poder liberar energia, nós promovemos a organização natural do nosso sistema. É como aquela gazela, ela se permitiu ali ter aquele tremor e conseguiu viver uma vida, claro, depois sem trauma. Por quê? Porque ela completou o ciclo. Ela fez o fechamento, ela congelou, ela ficou ali paralisada, congelada, mas depois ela liberou todo esse sistema que estava aqui preso. E, claro, é por isso que os animais não ficam, vamos dizer assim, traumatizados, eles não ficam ali presos com respostas que são sintomáticas respondentes ao trauma que aconteceu com eles, né? E
Isso, quando a gente traz para aplicação dentro do consultório, dentro do ambiente terapêutico, de forma onde esse ambiente já proporcione para esse paciente segurança, através da presença do terapeuta, que é muito importante, a nossa presença tem que trazer segurança para a gente poder fazer essa liberação. Independente da técnica que seja, é preciso existir vinculação, é preciso existir um espaço seguro. Muitas vezes eu vou querer implementar técnicas em pacientes que eu conheço pela primeira vez, no primeiro momento, e eu muitas vezes não vou conseguir, ou esse paciente nem sequer vai voltar. Ou ele vai gostar, ou ele não, ou ele vai mesmo odiar. Por quê? Porque eu não tenho vinculação com esse paciente. Ele não se sentiu seguro nem confortável para fazer aquilo, e eu simplesmente, claro, muitas vezes ele aceita por educação, aceita porque fica sem graça em recusar, mas é preciso a gente preparar todo o ambiente para fazer qualquer técnica, principalmente se for técnica corporal, que a maioria das técnicas, claro, que a gente vai trabalhar aqui são técnicas mais voltadas por corporal. A simples respiração, ela é o quê? Corporal. Por quê? Porque eu vou trazer a minha atenção para o meu corpo. Então, a gente vai fazer depois um início de pendulação de forma leve. Esse abrir, expandir e esse contrair da esfera de Hoberman, né? Que é o expandir e contrair sem sobrecarregar o sistema nervoso. Eu vou trabalhar com ele de forma aonde eu permita que esse paciente vá se expandir, mas também permita levá-lo novamente ao lugar de segurança onde ele se encontrava. Por quê? Porque às vezes é o lugar que ele está confortável. Não adianta muitas vezes a gente dizer, por que que você não faz isso? Você já sabe que você precisa fazer isso, você tem que fazer isso. Às vezes o paciente não consegue sair daquela bolha. Então ele precisa de quê? De segurança. E se eu estiver fazendo isso, eu estou sobrecarregando, pressionando o sistema dele, o sistema ali de sistema emocional, sistema físico, que é ali meu Deus, esqueci o nome. É o nosso sistema, meu Deus, é o sistema do nosso, pronto, da formação do nosso cérebro, aqui onde a gente consegue se sentir inseguro ou inseguro, né? O nosso sistema nervoso, pronto, nosso, é o nosso sistema nervoso. Então, observar também quais são as sensações internas que esse paciente ele pode simplesmente relatar quando ele está se sentindo desconfortável ou quando ele está se sentindo confortável ou não. E, claro, o nosso olhar ele precisa ser muito mais aguçado nesse aspecto. Por quê? Ah, mas é uma simples técnica de respiração. Ok, mas você observa como seu paciente fica quando você faz uma técnica tão simples. Por isso que respirar é bom para todo mundo, fazer técnica de respiração é bom para todo mundo. Mas nem todo mundo vai conseguir fazer aquilo de uma forma simples. Pode ser simples para um, pode ser complicado para o outro. Então é preciso a gente ter esse olhar mais mais aguçado, observando todas essas sensações internas que esse paciente vai apresentar, externas também, permitir essa arritmogênese, ou seja, essas energias espontâneas que muitas vezes elas vão ali explorar. Eu já percebi, às vezes, pessoas, por exemplo, você vai fazer a respiração com elas, a gente às vezes percebe isso demais, principalmente em grupos. Nós vamos fazer a técnica de respiração com as pessoas e elas começam a se sentir incomodadas. Ou coça o nariz, ou coça a cabeça, fica ali, abre um olho, abre e fecha, a mão fica aqui no joelho, daqui a pouco a mão tá aqui, daqui a pouco a mão tá aqui, quer dizer, a gente percebe ali que a pessoa está desconfortável. Então, isso é interessante perceber, né? Que é uma energia que está ali existindo de forma espontânea, às vezes ela não consegue controlar, e vem esses fios também de tremor. Ela começa, às vezes, a tremer, começa a suar, né? As mãos fica com aquela sudorese na palma das mãos, ela se sente incomodada.
Então, tudo isso é observado, tudo isso. Depois a gente pode trazer à tona e perguntar à pessoa como é que ela se sentiu, esperar que ela traga isso e dizer se você se sentiu desconfortável, você pode me explicar o que foi esse desconforto que você sentiu, para que a gente da próxima vez possa repetir isso, mas de uma forma mais diferente. Trazer essa sensação de segurança para o corpo, da primeira vista pode ser estranho, mas com o tempo a gente vai conseguindo fazer esse manuseio, vai conseguindo trazer isso e fazer a aplicação disso com mais leveza. Mas claro que eu não posso impor isso sempre, para o paciente sair desse sistema de que ele está aprisionado. Por quê? Porque isso é não dá permissão à janela de tolerância dele. Mas perceber quando ele quer, quando ele aceita, quando ele acha conveniente ou não. Muitas vezes ele se recusa, ou então ele diz assim: ah, eu nunca consegui fazer isso. Às vezes ele faz em casa, traz isso para a sessão. Ah, eu fiz isso em casa, me senti bem, me senti confortável. Então é perceber, né? E fazer, claro, todo o fechamento de técnica ou toda abertura de técnica observando sempre a janela de tolerância. E é, essa tarefa, tanto do tremor, quanto qualquer outra voltada para o corpo, quando a gente começa a se aprofundar muito nessas práticas, para trazer isso muito para o consultório, é, a gente pode trazer também sessões, ou melhor, para a próxima sessão, né? Até mesmo explicar para o paciente, através da esfera, o que que a gente quer dele, né? Essa abertura, esse fechamento, essa descontração e essa contração, a gente traz a explicação numa sessão seguinte, se o paciente, por exemplo, se sentir desconfortável. Eu tenho sempre isso comigo. Por quê? Porque quando eu vou fazer qualquer técnica, eu faço essa explicação toda do que isso, como é que o nosso corpo funciona, e a gente traz isso para que ele visualize e tenha essa experiência. Ele vai experimentando esses ciclos de abertura e de fechamento, que, claro, ele se conecte com esses estados internos dele, onde ele perceba que essa tensão está mais armazenada. E como é que ele responde isso através do relaxamento? A gente vai trazendo essas falas, essas perguntas. Quando você sente isso, onde é que você sente no seu corpo que está mais travado? Às vezes, até na simples fala dele, a gente traz essa esfera para a fala, por exemplo. Quando o paciente começa, eu já fiz esse exemplo numa outra aula. O paciente começa a relatar uma história, daqui a pouco ele se sente incomodado, ou então ele para e respira fundo, né? Dá aquele suspiro, olha pra gente, às vezes sem saber o que falar, né? Às vezes é dessa forma mesmo, como eu estou trazendo agora. Ele começa a olhar, conta a história, conta, 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 daqui a pouco ele. É isso. Nem sei. Pronto, a gente percebe muito isso na fala das pessoas. Quando a gente perceber isso, é trazer essa esfera e completar. Onde é que você sente o desconforto quando você se sentiu agora dessa forma, sem palavras, sem conseguir se expressar? Como é que você sente isso dentro do seu corpo? Onde é o lugar? Traz agora sua atenção para o seu corpo. Qual é o lugar que você sente que está preso dentro de você? Geralmente a gente escuta lugares muito interessantes, às vezes é no peito, geralmente às vezes é aqui no peito, é um nó na garganta, a gente percebe a mandíbula às vezes também muito presa, e quando aí a gente percebe, ele traz esse desconforto, e claro que a gente vai trazer em seguida o quê? O conforto, o relaxamento. Então a gente vai regular essa emoção que está aí presa, que está aí difícil. Vamos fazer uma técnica simples, porque você está aqui, ó, você está preso aqui dentro, né? O seu corpo está travado. Vamos tentar destravar um pouquinho ele. Vamos tentar abrir, nem que seja só um pouquinho, para que a gente consiga tirar mais essa tensão, relaxar um pouco mais. Então, a gente traz um relaxamento, onde a gente também registra essas sensações corporais, essas emoções.
e imagens que surgem também através de imagens. Por exemplo, o paciente pode dizer, eu não sei, é como se eu tivesse presa, eu estou num limbo. Eu já escutei que eu estou num labirinto. Eu me sinto num labirinto, né? Qual é a imagem que vem à sua cabeça, ou qual é a sensação junto com essa imagem que vem à sua cabeça? A gente escuta diversas formas e, claro, sempre é necessário a gente fazer um relaxamento depois. Então, o trauma vai ser sempre essa energia que está aqui presa, que está aqui, né? Nesse limbo aqui. A gente não, é essa contração que está cada vez mais, ela já está fechada, mas se você apertar, é exatamente o trauma que está existindo dentro do nosso sistema nervoso, dentro do nosso corpo. Essa pendulação é esse liberar, esses ciclos de tensão e relaxamento, fazendo a liberação de forma. Claro, não precisa você fazer uma técnica, agora vamos aplicar exatamente agora porque você está dessa forma. Vamos fazer a do tremor, que é onde o paciente vai se sentir dessa forma, uma abertura, vamos dizer assim, muito agressiva. A gente pode começar com técnicas mais simples até chegar aqui, certo? Isso é gradual. Então, essa esfera, ela é uma metáfora poderosa para a gente visualizar como é que o nosso sistema nervoso se regula e fazer, claro, essa liberação corporal, reconectando-se com a nossa segurança e trazendo sempre regulação, relaxamento corporal. E aqui nós temos o ciclo, técnica ciclo de segurança e liberação, que é a esfera interna que existe em nós. Né? O que seria isso? Esse ciclo de segurança e liberação. Deixa eu me pôr para onde? Para cá. Pronto. Então, não, peraí, deixa eu me colocar. Ai, não tô conseguindo. Pronto. O que é que essa técnica ela fala? Pronto. Essa técnica, o objetivo dela é ajudar o cliente a reconhecer os estados de contração, onde ele está dessa forma, onde ele está preso nesse limbo, onde ele não consegue sair, onde ele está se sentindo num labirinto, e fazer essa expansão no corpo, promovendo o quê? Autorregulação emocional, permitindo que haja uma descarga suave de energia acumulada, nada que vai ser feito dessa forma. Tudo é abrindo de forma gradual, vai aumentando um pouquinho mais, até o paciente se sentir confortável, até você chegar a esse ponto. Então, primeiro, comece sempre com técnicas mais simples, onde você vai abrir um pouquinho e voltar para o seu estado natural. Abre mais um pouquinho com outra técnica, depois volta sempre para o estado natural do paciente. Então, essa contração e essa descontração que vai existir dentro do nosso corpo, ela promove o quê? Claro, sempre autorregulação emocional e permite que essa descarga ela vai existindo de forma mais suave. A duração dessa técnica ela dura mais ou menos cerca de 10, 20 minutos, pode ser usado com adultos em sessões online ou presencial também. O material você pode usar imagens mental, uma imagem mental de uma esfera de Hoberman, você pode trazer a própria esfera se você tiver ela disponível. E o que é que a gente vai precisar aqui, né? Ou melhor, o que que nós vamos fazer? O trauma, ele congela essa energia do nosso corpo, ela não deixa ela fluir, ele não permite que essa energia vá fluindo de forma leve. Então, essa esfera, ela representa o nosso sistema nervoso que está ali oscilando entre contração, defesa, expansão e segurança. E a gente traz sempre o quê? Essa ancoragem no corpo, através da respiração, dos pés descalços no chão, porque isso traz um aterramento. Visualização, por exemplo, da nossa esfera no peito. Pendulação, que é essa tensão leve,
volta de novo. Você pode fazer até isso com o seu paciente. Às vezes tem paciente que ele não consegue se expandir, não consegue se abrir. Ele está sempre assim, ele está sempre conversando assim. Então, isso mostra o quê? Um retraimento, onde eu não consigo fazer essa expansão. Tem uma técnica maravilhosa, só que eu lembrei dela agora, mas ela fala exatamente dessa expansão. A gente traz o paciente para aquele encontro fetal, né? A gente coloca mesmo, é o psicodrama que vai existindo. Na posição fetal, você vai fazendo, trazendo, depois eu vou colocar isso na. Eu acho que essa técnica não tem no manual. Então a gente coloca o paciente aqui. Contrai, contrai, contrai. Depois você vai expandindo. Aí nós temos várias posições. A posição. Isso aqui, que posição é essa? O que que essa posição representa para você? Você vai trazendo a fala do paciente para cada posição que você vai colocando ele. Essa posição fetal, o que que ela demonstra para você? O que que você sente quando você fica nessa posição? Aí, claro, em pé, né? Tô de joelho. E essa posição? Assim, mais peito aberto, o que que ela representa para você? Então, acho que são cinco, não estou lembrando agora exatamente, são cinco posições onde você vai trazendo e você vai percebendo se o paciente ele consegue fazer cada posição dessa, né, que é o processo do quê? Do fechamento à expansão. Tudo isso é movimento, né? Tudo isso é trazer o corpo ali para o movimento, para o fluxo começar a fluir dentro desse paciente. Então, a gente observa muito as sensações que esse paciente vai transmitindo, as respostas, e a gente sempre, sempre faz um fechamento mais calmo, com resposta de segurança, trazendo essa calma, esse relaxamento. O objetivo dessa técnica é liberar essa energia presa que está aqui, com segurança, restaurando a autorregulação. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos começar a fazer a técnica. A gente faz uma ancoragem inicial, sempre coisa de 1 minuto, dois, no máximo 3 minutos, para estabelecer o quê? Segurança e presença no corpo desse paciente, né? Uma sugestão que a gente pode falar para trazer essa ancoragem inicial. Vamos começar encontrando um ponto de conforto no nosso corpo, numa posição. Você pode se apoiar na cadeira, você pode, se você estiver como eu aqui no chão, se apoiar na parede para se sentir mais confortável. Deixa eu puxar. Mais simples para mim, mais confortável também. E consigo transmitir de uma forma mais agradável. Vamos começar encontrando um ponto de conforto no corpo, talvez uma sensação de apoio da cadeira, pés no chão, ou uma parede, uns pés no chão, como a posição que eu tô. Respire suavemente, como se você estivesse se dando permissão para simplesmente estar aqui e agora. Se permita observar o seu corpo, como você está sentindo ele nesse espaço em que você está, nesse momento. Observe a sua respiração. Você pode permanecer de olhos fechados ou abertos. Traga segurança para o seu corpo.
Agora nós vamos imaginar, como você já conhece a minha esfera de Hoberman, se você estiver com os olhos fechados, você já sabe, já se familiarizou com aquela imagem colorida, ela tem várias cores, ela é uma esfera que a gente pode abrir, fechar, contrair, descontrair. Imagine que você está com ela agora no centro do seu peito. Ela é uma esfera viva. Imagine essa esfera no centro do seu peito, como se ela fizesse parte de você. Então, quando essa esfera você conseguir imaginar essa esfera no centro do seu peito, imagine que quando ela se abre, imagine ela se abrindo agora dentro de você ou em cima do seu peito, da forma como você conseguiu imaginá-la. Quando ela se abre, você se sente com mais espaço interno, como se você expandisse também, você se alargasse, você ficasse maior. Imagine você crescendo junto com essa esfera. Imagine ela crescendo dentro de você, você se expandindo. Se você quiser fazer esse movimento de expansão, abrir os braços, se sinta à vontade. Imagine essa expansão acontecendo. Agora vamos fechar ela devagarinho. E quando ela se fecha, vai se fechando devagarinho. Sinta essa proteção no seu corpo. Você pode fazer esse movimento também, fecha os braços ou abre os braços, como você preferir ou não. Só imagina. E quando você fecha essa esfera, você sente esse conforto, essa segurança, a proteção, há um recolhimento. Vamos permitir esse espaço agora, onde a esfera começa de novo a se mover no seu tempo, suavemente, começa a se expandir. Depois ela começa a se contrair. Se observe você fazendo isso por mais alguns minutos. Contrai, descontrai, no seu tempo, no seu limite. O que você conseguir, ou imaginar, ou fazer isso mesmo de forma gestual. Agora, quando você contrair, fica um pouco nessa contração, fica um pouco fechado.
Vamos explorar agora de forma bem leve essa contração. Pense em algo pequeno que te traz desconforto, algo que não seja tão pesado para você, algo que você não gosta, uma pessoa que você parece que não te agrada, uma situação leve que você passou no seu dia hoje que não te agradou. Traz essa lembrança de forma singela, observa e sinta o que que acontece com a sua esfera quando você pensa nessa lembrança, nessa você trouxe agora à tona essa memória desconfortável. Observa essa sua esfera dentro de você, como é que ela fica? Sente, observa. Agora vamos fazer o contrário, de forma suave. Vamos voltar para uma situação, uma memória boa, um recurso que volte para esse recurso, para essa memória. Pode ser uma paisagem, algo que te traga paz, que te traga um bem-estar instantâneo. Pode ser a natureza, pode ser um lugar que você goste muito na sua casa, um objeto. Vamos voltar nossa mente agora, a imaginar essa memória boa, positiva. E sinta como a esfera se abre novamente quando você pensa nisso. Observe. Agora, mais uma vez, vamos trazer aquela lembrança ruim, perceber como é que a nossa esfera vai se fechando. Fica naquela imagem que te desagradou, naquela situação do seu dia. Pensa, observa como fica a sua esfera. Como é que ela está fechada? Como ela se fechou dentro de você? E mais uma vez, vamos trazer aquela lembrança boa e positiva que você observou, que você trouxe à tona, aquela paisagem, aquele momento bom. Observe. Nós fizemos alguns momentos de expansão e de contração. E observe agora como é que o seu corpo se sente. Há alguma sensação nova no seu corpo? Um formigamento, um calor, um tremor leve? Não precisa forçar nada. Apenas permita que o corpo siga o seu movimento natural. Tudo que vier é bem-vindo e seguro. Você está num local seguro, não precisa ter medo. Você não é essa lembrança ruim, mas você pode se permitir
dar mais espaço à lembrança boa e observar como é que seu corpo se sente saindo desse momento de tensão e distensão, contração e descontração. Como você se sentiu após? Não precisa falar, apenas observar no seu corpo. E vamos deixar essa esfera interna repousar num estado confortável, onde ela se sente mais confortável estar. Se é na contração, se é na descontração. E perceba como é que está a sua respiração agora. Seu corpo. Observe. Se você quiser se sentir confortável, leve uma das mãos ao seu peito e apenas sinta que está tudo bem. Traga essa segurança através do seu toque. Seu sistema está encontrando o caminho de volta à autorregulação. Respire com calma. Vá abrindo os olhos quando você se sentir preparado para voltar. Perceba como você consegue se regular sozinho, através apenas da indução de uma fala. Então, quando a gente traz essa técnica do ciclo de segurança e liberação, é, a gente consegue usar a nossa própria autorregulação, né? Para modelar esse sistema, trazer algo que não é seguro, que é perigoso, mas eu posso trazer algo seguro. A gente pode moldar essa técnica de várias formas. A gente pode trazer o paciente para a segurança, lembrando de um momento que foi positivo para ele, observando, trazendo. Ah, mas isso sempre acontece comigo, ou existem sempre pessoas assim. O que eu tenho ouvido muito, muito na fala dos meus pacientes, colegas de profissão e também amigos próximos, eles trazem muito à tona agora, não sei por quê, mas está sendo muito recorrente de que a gente não consegue confiar nas pessoas, que as pessoas tenham uma maldade que antes era mais controlada, hoje ficou algo descontrolado, que as amizades hoje são líquidas, superficiais, que sempre existe um interesse por trás de alguma coisa. Eu quero isso para conseguir aquilo. Eu escutei isso hoje até. Uma colega estava me dizendo, muito revoltada, escutei isso semana passada, escutei isso hoje, de que uma pessoa muito próxima dela, família, tinha feito algo para conseguir conquistar ela, para conseguir outra coisa em troca daquilo que ela queria. Ou seja, ela conseguiu convencer ela para aproximar ela para conseguir outra coisa para si mesma. Eu tenho ouvido sempre isso. E ela falou, Samília, ela me enganou, ela se fez de boa para mim, era uma prima. Fez tudo por mim, me deu isso, me deu aquilo. Nossa, não sabia o que fazer. E de repente eu descobri no fim que ela só foi boa para conseguir aquilo que ela queria comigo. Me conquistar, me comprar para conseguir algo lá na frente. Eu tenho ouvido isso muito das pessoas, então a gente traz nessas horas essa autorregulação. Eu fiquei ouvindo, a gente estava em chamada de vídeo, e eu disse para ela, Fulana,
Eu sei que você tem primas, assim como eu também tenho parentes e família, familiares até mais próximos do que primos. Também fazem a mesma coisa comigo, mas eu vou te dizer uma coisa. Quem é na tua família que tu te sente confortável, que tu gosta, que tu ama, pensa nessa pessoa agora. Fecha teus olhos se tu não conseguir só pensar. Fecha teus olhos para tu conseguir te concentrar. Nessa pessoa que você se sente acolhida, que você sente amor. Pensa nessa pessoa, nesse momento. Sente esse amor por ela, esse amor que ela transmite, que você consegue transmitir algo verdadeiro, algo que não é com segundas intenções, que é algo para conquistar também para mim lá na frente. Pensa. Isso traz a pessoa para senso de segurança. É a mesma coisa que nós fizemos aqui. E a gente observa a janela de tolerância, ela se sente confortável com isso, geralmente é uma técnica boa. E a gente pode também introduzir outras coisas. Pensa num local onde você gosta, você já me disse que gosta de ir para praia, que você gostou daquele país que você foi, daquela viagem. Volta nesse momento, nessa viagem, nesse país, nessa praia, volta nesse espaço. Agora a gente traz a pessoa para a segurança. Então, evitar entrar em conteúdos muito traumáticos, reais, usar sempre estímulos suaves de desconforto, de microagitações, observar essas microagitações no corpo quando a gente entra, quando a gente traz. Você sentiu algum desconforto hoje, como eu falei, ou alguma situação que você passou essa semana, esse mês que você tirou do sério, que você não gostou? A gente tenta observar microagitações do corpo dessa pessoa, nomeia esses estados sempre com o paciente. Você está em congelamento, isso pode ser uma energia que está acumulada. Vamos, se você quiser se permitir, a gente pode fazer algo simples para começar a produção dessa descarga e interagir de forma cognitivamente, né? Fazer com que esse paciente ele comece ali a pensar cognitivamente sobre si, sobre o que ele está sentindo. Bom, tem uma, duas, três. Tem três técnicas a mais, mas eu tenho que sair agora às 6:30. Já são 6:15, estava até esquecendo. E essa aqui, esse exercício, toque seguro, mais balanço suave, é o Self-Touch Gently Rocking, é o toque seguro de acolhimento e presença corporal. Eu vou fazer mais ou menos aquilo que eu fiz no início do balançar o corpo. Também é uma técnica simples, mas eu vou explicar ela com mais calma no outro vídeo, porque agora mesmo eu tenho que finalizar por aqui. Depois, como eu falei, as aulas no sábado eu não vou mais conseguir fazer. Hoje a gente faz sempre gravado e marca um dia, porque eu vou precisar mesmo de tempo. Eu tô com um projeto agora, é por isso mesmo que eu vou sair, é às 6:30, um encontro de um projeto que eu vou fazer aqui na minha cidade. E é nos sábados, porque é claro o tempo que as pessoas estão em casa, né? Não tem como ser outro momento, vai ficar mais difícil para estar aqui. E eu vou ter que preparar a aula, vou ter que preparar muita coisa para esse projeto. E a gente vai ter que finalizar aqui mesmo mais rápido. Eu vou gravando as aulas na semana, vou enviando, a gente tira um dia ou na semana ou quinzenal para a gente se encontrar, discutir sobre as aulas, tirar as dúvidas para que eu também tenha tempo. Eu estou agora com muito paciente, tô no presencial, tô com paciente no online. Tô até fechando minha agenda no online, porque eu não tô dando conta, que eu abri o presencial, abriu milhões de portas para mim, graças a Deus. Entrei nesse projeto agora nos sábados. Não são todos os sábados, são quinzenais, mas claro que isso está me dando um bocado de sobrecarga, né? Tô um bocado cansada, tem muita coisa por fazer e a gente vai dar uma acelerada aqui nas nossas aulas para conseguir terminar logo. Falta só o módulo 2 e 3, são módulos mais simples, mais rápidos, e a gente se marca um dia, a gente vai falar isso depois no WhatsApp.